Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Excel. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e, como eu prometi na aula anterior, agora a gente vai começar a falar sobre formatação condicional. A gente viu algumas coisas sobre fórmulas, a gente viu equação e fórmula de forma básica, agora a gente vai ver formatação condicional antes de continuar nossos estudos em relação a fórmulas. Isso porque a gente já fez uma planilha, essa planilha já tem uma quantidade bem grande de dados e acaba que fica um pouco difícil de você conseguir analisar determinados dados de forma visual, porque os dados começam a encher muito a planilha. Então, uma das maneiras que a gente pode utilizar são cores para diferenciar os dados. E aí essas cores podem ser condicionais. E eu vou te mostrar como funciona isso tudo para você conseguir fazer essa configuração diretamente nessa planilha de exemplo que a gente está criando há algumas aulas. Então essa daqui é a nossa planilha anterior e a gente começa a ter muita coisa, por exemplo, São Paulo e Rio, muito misturado aqui, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Então você pode, por exemplo, formatar, a gente já viu, né? A gente pode selecionar tudo, ó, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei todos os estados e eu posso vir aqui, por exemplo, pintar de azul. Mas se eu quiser, por exemplo, pintar São Paulo de azul e Rio de Janeiro, por exemplo, de laranja. Aí eu vou ter que vir aqui, ó, selecionar, eu posso até segurar o Ctrl, selecionar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu tô com o Ctrl selecionado aqui e tô clicando em todos os Rios de Janeiro. Vou fazer isso aqui em cima. Então selecionei, pintei de laranja e tá lá. Agora você consegue ver de maneira mais eficiente que São Paulo tá de azulzinho e você tem uma noção de que tem mais São Paulo do que Rio de Janeiro aqui. Mas eu vou desfazer isso tudo, porque não é isso que eu quero. E eu vou querer que uma formatação condicional aconteça. Isso porque, ó, deixa eu até voltar aqui as cores. Coloquei aqui, Rio de Janeiro e São Paulo separado. Se por acaso eu mudar isso aqui para RJ, ele não vai ficar laranja. Ele vai continuar azul. Né? Então, no nosso caso aqui, não é uma formatação condicional. Então, não é porque é no Rio que vai ficar laranja. Eu tenho que formatar cada uma delas manualmente. Eu vou voltar aqui, não quero nada disso. E vamos fazer essa formatação funcionar. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou, mais uma vez, selecionar todos os dados, né, que eu quero formatar, então estão selecionados lá. Eu vou vir na página inicial, vou clicar em formatação condicional. Existem já algumas formatações já pré-feitas, eu não vou utilizar elas agora. Eu vou simplesmente gerenciar regras aqui. Quando eu clicar em gerenciar regras, eu vou ver que eu não tenho regra nenhuma, então eu vou criar uma nova regra. A minha nova regra vai ser o seguinte: para essa minha regra eu vou clicar em formatar apenas células que contenham. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: se o valor da célula for igual a SP, eu vou formatar para que a cor do texto fique, sei lá, azul escura, em negrito, e a preenchimento aqui fique azul clarinho. Ok? Já criei essa regra. Vou clicar em OK aqui, essa regra já foi criada. Então, se eu aplicar, todos os São Paulo já ficaram azulzinho, beleza? Vou criar uma nova regra aqui agora para o Rio de Janeiro. Nova regra, vou formatar apenas células que contenham, o valor da célula é igual a RJ, eu vou formatar para a cor da fonte aqui, como eu disse anteriormente, um laranja, botar um laranja escuro aqui, também em negrito, vou colocar também em negrito itálico, vou botar aqui negrito itálico, e vou preencher de forma um laranja bem clarinho. Ok, ok de novo, agora eu tenho duas regras, se for Rio de Janeiro fica laranja, se for São Paulo fica azul. Já criei aqui a minha formatação condicional. Vou clicar em OK, e ele está lá, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Se por acaso eu mudar isso aqui para Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro, ele automaticamente formata como Rio. SP, ele formata automaticamente como São Paulo. E todas as outras fórmulas já mudam automaticamente. A gente já fez na aula passada, ó, por exemplo, SP aqui está Paulista aqui do lado. Se eu colocar RJ, ele já vai mudar para Carioca e a cor, a formatação condicional, também vai funcionar corretamente. E aí, beleza? Você sabia fazer formatação condicional? Pois saiba que tem mais coisas na formatação condicional do que você pode imaginar. Então vamos fazer o seguinte aqui agora, uma outra coisa. Eu vou selecionar aqui as populações. Vou clicar aqui na primeira população, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei todas elas. Agora eu vou clicar
em página inicial, formatação condicional, e eu vou fazer aqui, por exemplo, conjunto de ícones. E eu vou fazer o seguinte aqui, para esses números, eu vou usar um sinalzinho vermelho, verde e amarelo. Eu vou clicar aqui, ele colocou bolinha vermelha, bolinha amarela, bolinha verde, mas não consegui entender por quê. Vou manter selecionado ainda, né? Vou deixar tudo selecionado, vou vir em formatação condicional, depois de aplicar a nossa estilização aqui com conjunto de ícones, vou clicar em gerenciar regras. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu posso gerenciar essa regra do sinal que foi criada. Para fazer isso, você clica em cima dele e você clica em editar regra. Você pode vir aqui, ó, e dizer, por exemplo, eu quero o conjunto de ícones, pode escolher o conjunto de ícones que você quer. Por exemplo, eu quero, sei lá, barrinha. Eu vou deixar isso aqui que dá para ver bastante a diferença, mas você pode escolher qualquer um deles. Então você vai fazer aqui, ó, o ícone vai ser verdinho, caso o valor seja acima, no meu caso aqui, acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão vai ficar verdinho. Ele não é porcentagem, ele é um número. Aqui também é um número. Então, se ele estiver acima de 1 milhão, certo? Sendo um número, ele vai ficar verde. Se ele estiver abaixo de 1 milhão e acima de 500 mil, ele vai ficar amarelo. E se ele ficar abaixo de 500 mil, ele vai ficar vermelho. Então, cidades com população acima de 1 milhão vão ficar verdes. Entre 1 milhão e 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão, falando melhor, é uma cidade que vai ficar amarelinha. E abaixo de meio milhão, ele vai ficar vermelha. Clicando em OK, já tenho a minha regra reformulada. Vou clicar em OK e agora você vê lá, ó, as cidades com população acima de 1 milhão estão verdes. As que estão entre 500 mil e 1 milhão ficam amarelas e as que estão abaixo de meio milhão, eles vão ficar todas em vermelho. Se eu chegar aqui embaixo e colocar, sei lá, e essa cidade aqui não são 496 mil não. Vou apertar F2 para formatar. Ela é 1.496.000. Olha lá, ela já é uma cidade verdinha. Se eu apertar F2 mais uma vez e formatar aqui para, sei lá, 996 mil, ele vai ficar amarela também. Se eu jogar o valor anteriormente para 496, ela fica vermelha automaticamente também. Então isso já facilita bastante a visualização. E para a visualização de números, a gente tem uma formatação que eu gosto pra caramba, que são as barras internas. Dá uma olhadinha aqui. Vamos selecionar de novo os nossos números aqui. Então, Ctrl Shift seta para baixo. E nós vamos fazer o seguinte, na página inicial, vamos clicar em formatação condicional, nós vamos ter barra de dados, e aqui você pode escolher a barra de dados que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa regra aqui dos sinais, como? Deixa eu fazer de novo aqui. Selecionei tudo, vou clicar em formatação condicional, gerenciar regras, venho aqui e eu excluo uma regra. Então eu vou excluir a regra aqui e ele vai. Eu vou cancelar, tá? Eu vou manter aqui a regra. Outra maneira de fazer isso é clicar em formatação condicional e limpar regras. Então você pode limpar regras das células selecionadas ou da planilha inteira. Eu vou só das células selecionadas. Já limpei a regra. Agora eu vou estabelecer uma outra regra, que é a regra das barras. Eu posso barra de dados, vou escolher aqui a cor que eu achar melhor, colocar uma cor bem forte aqui para aparecer no vídeo, vou colocar, sei lá, esse vermelho aqui. Cliquei e aí ele vai criar uma barra de acordo com aquilo que eu estabeleci. Por exemplo, 12 milhões é o meu maior número, então ele já faz uma barra. Se eu colocar aqui 15 milhões, ele vai fazer o 15 milhões como a maior barra e ele vai fazer o relacionado 12 milhões abaixo disso. Voltando ao normal, vou colocar aqui 1 milhão e 700. Ele já vai fazer a barrinha de 1 milhão e 700. Isso porque 12 milhões é o maior. Vou botar aqui 6 milhões, que é metade disso. Então ele vai ficar a barra pela metade. Com essas barras, eu consigo visualizar melhor os dados. Então, se os dados não estiverem organizados, no nosso caso aqui está organizado, fica mais fácil de ver. Mas você consegue ver o quão menor o segundo é em relação ao primeiro, o terceiro é em relação ao segundo, o quinto é em relação ao primeiro. Você consegue criar uma relação visual nesses dados. E isso é muito legal, isso é muito interessante e feito de maneira automática.
E a qualquer momento, como você já viu anteriormente, eu posso mesclar regras. Eu posso utilizar a barra, a formatação em barras, junto com o ícone. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou selecionar de novo os dados aqui, que toda hora eu tiro essa seleção, não sei para quê. E eu posso juntar essa formatação de barras com uma formatação condicional de ícones, usando, sei lá, setinhas, sem problema nenhum. Olha lá, ele está com as setas. Deixa eu formatar aqui, gerenciar a regra. Eu tenho a fórmula da barra, se eu quiser tirar a barra, eu posso tirar. Posso editar a barra da fórmula da barra, posso mudar a cor, por exemplo. Eu quero um vermelho mais escuro, sem problema nenhum. Posso configurar a barra aqui a qualquer momento, dou OK, e ele faz a modificação lá, a barra mais escura. Se você quiser, você pode formatar também o das setinhas, eu vou editar a regra também, e eu vou fazer aqui, sei lá, escolher... de setinha, eu vou fazer umas coisinhas dessa aqui. Então eu consigo fazer, por exemplo, se o valor for acima de 1 milhão, a bolinha cheia, né, a população cheia, entre 1 milhão e 800 mil, 700 mil, faz uma barrinha menor. Se eu botar 300 mil, 100 mil. Então tá lá. Então eu fiz a configuração lá e ele vai fazer as bolinhas. Na verdade não é porcentagem, né? É tudo número. E ele vai voltar tudo para zero, olha que maravilha. Não esqueça de fazer número primeiro. Então eu vou fazer aqui 1 milhão. Acima de 1 milhão ele faz isso. Não, acima de 5 milhões é uma cidade cheia. 5 milhões. Vou colocar aqui 1 milhão. 700 mil. Colocar aqui 300 mil. Dá OK. Ele já vai fazer a formatação aqui, ó. A cidade muito cheia, cidade mais vazia, mais vazia, mais vazia, até que ela fica mais vazia ainda. Então tudo isso, pelas nossas fórmulas, eu juntei duas regras diferentes e fiz com que elas ficassem sobrepostas. É claro que aqui ela deu uma poluída e eu não consegui ver direito. Mas a gente consegue aplicar o conceito aqui. E aí, gostou dessa aula? Gostou de aprender como é que você faz formatações condicionais e mostra de uma maneira mais clara os dados para quem está vendo sua planilha? Quer ver muitas outras? Então olha aqui, ó, aqui desse lado aqui, você consegue ver mais aulas do curso de Excel. Ou então você clica aqui em cima no izinho de interatividade e você vai ter acesso a todas as aulas. Desse lado aqui você vai se inscrever no canal e sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado disso. Aqui no canal sempre saem aulas semanalmente e saem com uma qualidade muito boa. A gente já tem um curso de Word completo, já que você está fazendo Excel. Não sei se você já fez o nosso curso de Word, também está aqui em cima no izinho de interatividade, então você pode fazer. Aqui no meio, você acessa o nosso site, cursoemvideo.com, onde você vê materiais. Caso a gente tenha conteúdo para baixar, também está tudo lá. Então é a experiência mais completa que a gente pode oferecer. Então esse pequeno gafanhoto, na semana que vem, a gente dá continuidade nos estudos de Excel, vendo mais informações sobre visualização de dados. Um forte abraço e até a próxima!